Fiquemos de pé e abramos as nossas Bíblias no texto que se encontra no Salmo 67. Uma grande alegria, grande emoção de estarmos aqui nessa noite celebrando aquele que é digno de toda a honra, toda a glória, e vermos a graça de Deus se manifestando na vida de cada um dos alunos, formandos. Bendizemos o nome do Senhor. Salmo 67 diz assim a santa palavra de Deus: Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Amém e amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, bendizemos o teu nome por esse momento tão especial que a tua graça nos concede, essa noite de louvor a ti, de gratidão, ó Deus, pela realização deste curso, por tudo que foi ensinado, por tudo que a tua graça concedeu a cada aluno no aprendizado. Ó Deus, recebe a nossa gratidão e esteja falando conosco por intermédio da tua palavra. Suplicamos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, amados irmãos. Este é um salmo missionário. É difícil detectarmos a autoria, o autor deste salmo. Em última análise, é a palavra de Deus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Alguns compreendem que este salmo foi escrito por Davi. Charles Spurgeon, comentando este salmo, ele diz: seria petulante quem tentasse provar que Davi não escreveu este salmo. Teríamos sérias dificuldades se resolvêssemos procurar outro autor. Deus usou um ser humano para registrar estas palavras. Temos aqui diante de nós a palavra de Deus. E que o Espírito Santo de Deus aplique no nosso coração esta porção maravilhosa da sua palavra e alimente a nossa alma e fortaleça a nossa vida e nos impulsione a sermos cumpridores da missão que o Senhor nos deu para a glória de Deus. Esse salmo é uma oração. O salmista registra uma oração. Ele registra os desejos que ele apresenta diante de Deus, tanto em relação à igreja, como também em relação ao reino de Deus. Portanto, o salmo é uma oração e uma profecia. Porque ao mesmo tempo que ele ora, pedindo as bênçãos, ele sabe que estas bênçãos só se cumprirão plenamente em Cristo Jesus. Por isso que o salmo fala da obra de Cristo, do avanço do reino. E ao lermos esta oração, nós poderemos observar que, em primeiro lugar, o salmista ele ora pedindo em favor da igreja. Vejamos o versículo de número 1, onde nós temos a primeira petição, quando ele diz: seja Deus gracioso para conosco. Em outra versão, está escrito assim: tem misericórdia de nós e nos abençoa. Ele começa a sua oração invocando a misericórdia de Deus. Ele reconhece que se tem algo que desfrutará da parte de Deus, esta bênção não é meritória, é fruto da misericórdia. Ele se apega à misericórdia de Deus. Ele se apega à graça de Deus. Ele se firma no caráter misericordioso do Senhor e suplica misericórdia. Essa expressão lembra
o que fez aquele publicano quando se aproximou do templo, quando nem erguia a cabeça, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. O salmista, portanto, reconhece o seu estado de queda, de pecado, e se aproxima de Deus, firmado única e exclusivamente na misericórdia de Deus, na graça de Deus. E firmado na misericórdia, firmado na graça, ele diz: abençoa-nos. Abençoa-nos, Deus. Somos carentes da tua bênção. Somos carentes do teu favor. Somos carentes da prosperidade que vem de ti, da força que vem do alto, da tua graça que nos faz ficar de pé e frutificarmos como árvore. Por tua misericórdia, abençoa-nos. Ele suplica a bênção do Senhor. Deus é um Deus rico em abençoar. Essa é a nossa esperança. Nós servimos a um Deus poderoso, grandioso e misericordioso. Ele é capaz de abençoar os que com humildade, os que com senso de sua necessidade se aproximam dele, suplicando misericórdia. Por tua misericórdia, abençoa-nos. E o que temos testemunhado aqui, irmãos, é que a oração foi respondida. Por misericórdia, nós fomos abençoados. E é isso que o salmista diz: abençoa-nos. E o que mais precisamos é que o teu rosto resplandeça sobre nós. Veja, ele diz: e faze resplandecer sobre nós o rosto. A maior bênção que necessitamos, a maior dádiva que queremos desfrutar, é do teu amor, é da comunhão contigo, é o teu sorriso sobre nós, é a comunhão contigo. O salmista, portanto, suplica por misericórdia, comunhão, reconciliação, o desfrute da presença gloriosa de Deus, a dádiva do sorriso de Deus. Ele está orando a Bíblia. Ele está anunciando a própria palavra de Deus. Porque se nós lembrarmos esse versículo, se nós observarmos com atenção, esse versículo nos lembra outro trecho da Bíblia, que é a bênção araônica. Quando lá em Números capítulo 6, versículo 24, Arão, abençoando o povo, disse: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto. O Senhor tenha misericórdia de ti e sobre ti conceda a paz. Ele ora firmado na misericórdia de Deus, ele ora firmado na palavra de Deus, e ele pede a maior dádiva, a mais extraordinária bênção, a mais profunda necessidade que temos, que precisa ser suprida, é a comunhão com Deus, é o resplandecer da presença do Senhor sobre nós, é a dádiva da comunhão, é a bênção espiritual, é o desfrute da presença desse Deus maravilhoso. Ele pede: manifesta de maneira visível o teu amor sobre nós. Essa é a síntese do primeiro pedido no versículo de número 1. Manifesta de maneira visível o teu amor sobre nós. E nós sabemos, irmãos, que esta oração, este pedido, é uma oração e é também uma profecia, porque na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E quando o menino nasceu, Jesus Cristo, o Verbo de Deus se fez carne, a manifestação visível da glória, do amor, da bondade, do poder de Deus se revelou para abençoar os homens. O Deus misericordioso respondeu à oração do seu servo, enviando Jesus Cristo, o resplendor da glória de Deus e o garantidor de bênçãos extraordinárias. As bênçãos da graça de Deus são derramadas sobre nós através do resplendor da glória de Deus, através de Jesus Cristo,
que perdoa os nossos pecados, transforma a nossa vida e nos reconcilia com os céus. E tudo isso temos por misericórdia, por graça e por bondade, através de Jesus Cristo. E essa noite testifica que se estamos aqui, é porque o Deus misericordioso resplandeceu sobre nós o seu rosto através de Jesus, perdoou os nossos pecados, transformou a nossa vida e nos deu um novo coração, um coração que deseja a presença do Senhor, a palavra do Senhor, a comunhão com este Deus maravilhoso. Esse salmo, ele se estrutura como um inclusio, que é uma técnica literária em que o salmo termina da mesma maneira que começou. O salmo começa pedindo bênção, o salmo termina pedindo bênção. Mas há um aspecto diferente, porque no verso 1, a ênfase da bênção pedida no versículo 1 é a bênção da comunhão, é a bênção espiritual, é a bênção da salvação, é a bênção da reconciliação com Deus. Mas no final do salmo, o aspecto da bênção, ela aponta para a ideia daquilo que é material. Por isso que ele diz no verso 6, a terra deu seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos Deus e todos os confins da terra o temerão. Portanto, o salmista a palavra de Deus nos ensina que o Deus misericordioso é capaz de derramar sobre nós bênçãos, tanto no aspecto espiritual, como também no aspecto material. Ele é capaz de dar vida espiritual e sustentar a nossa vida física, e nos fazer crescer na graça e no conhecimento do Senhor, e prover e proteger. E essa noite testifica que o Deus de toda misericórdia tem duplamente nos abençoado, com bênçãos espirituais e bênçãos também materiais. No mundo de tantas lutas, Ele tem sido bom, nos sustentado, suprido as nossas necessidades, sustentado a nossa alma, sustentado o nosso corpo. Bendito seja o nome desse Deus maravilhoso, misericordioso e abençoador. Somos o povo mais feliz dessa terra, porque temos sido cuidados por esse Deus, abençoados por esse Deus, na alma, na mente, no corpo e na vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas em segundo lugar, antes de falar o segundo ponto aqui, você tem experimentado essa bênção? Você tem recebido do Senhor essa dupla porção? A bênção da comunhão, da salvação, a bênção da provisão, do sustento do Senhor? Mas em segundo lugar, o salmista ora, pedindo que as bênçãos que temos recebido, elas redundem em bênçãos para as nações. O salmista pede que Deus nos abençoe, mas a bênção de Deus derramada sobre nós resulte em missão. Que a bênção de Deus derramada sobre nós não fique só em nós, mas que sejamos canais de bênção para os outros. Que possamos ser canais de bênçãos para o cumprimento da missão, da evangelização, da expansão da igreja do Senhor, para a conquista de almas. Deus nos abençoa, mas não apenas para desfrutarmos com alegria as bênçãos do Senhor. Deus nos abençoa na alma, no espírito, no corpo, materialmente e espiritualmente, para que todas estas bênçãos derramadas sobre nós sejam desfrutadas por nós e resulte no cumprimento da missão para a glória de Deus. Por isso que é uma conexão entre o versículo 1 e o versículo 2. No verso 1 ele pede a bênção. No verso 2 ele diz: para quê? Veja, vamos ler os dois versículos.
Acompanhe, por favor. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto. Para quê? Então ele diz: Senhor, nos abençoa para que a gente seja bênção. Abençoa-nos, Senhor, não apenas para ostentarmos, desfrutarmos, mas para quê? E ele vai dizer 3 coisas. Ele vai apresentar 3 desejos, 3 pedidos e 3 palavras proféticas que Deus é capaz de cumprir por intermédio das nossas vidas, em nome de Jesus. Vocês foram abençoados como alunos desse curso. Vocês foram privilegiados. A misericórdia de Deus alcançou de maneira muito singela e abençoou-os e abriu essa porta. E vocês passaram por ela. Foram abençoados. Desfrutem da bênção. Mas a bênção, ela precisa ser desfrutada, mas ela precisa ser espalhada. Sejam canais de bênção. E ele pede 3 coisas. Primeiro, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Ele diz: Senhor, abençoa-nos. Abençoa-nos espiritualmente e materialmente. Dá-nos condições espirituais e materiais para que se conheça na terra o teu caminho. A palavra caminho, irmãos, no Antigo Testamento, ela aponta para várias possibilidades interpretativas. Caminho, ou caminhos, são os juízos de Deus, os estatutos, a vontade, a palavra de Deus. Então, quando ele diz assim: Senhor, abençoa-nos para que o teu caminho seja conhecido, ele está dizendo: Senhor, abençoa-nos para que a tua palavra seja conhecida. Torne conhecida através dos seus lábios e da sua vida a palavra de Deus. Mas a palavra caminho no Antigo Testamento também significa pacto. João Calvino, comentando esse texto, ele diz que essa palavra significa a fonte de onde emana a salvação. Então, quando ele está dizendo: Senhor, faze que o teu caminho seja conhecido entre todas as nações, ele está dizendo: faze que o teu evangelho seja conhecido entre todas as nações. E quando nós lemos esse versículo 2, à luz do Novo Testamento, sabemos quem é este caminho que precisa ser conhecido, porque ele mesmo se apresentou e declarou quem ele é. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, que através das bênçãos derramadas sobre a minha vida e através da minha vida, Jesus Cristo, o caminho, o Salvador, o verdadeiro reconciliador dos homens, seja conhecido. Outro comentarista, o mesmo comentarista disse: a petição aqui oferecida é para que o evangelho de Deus, o caminho de Deus, fosse universalmente difundido. Abençoados para abençoar. Abençoados para evangelizar. Abençoados para sermos usados por Deus, para conquistarmos almas para o reino de Deus. Que você possa dizer nessa noite: Senhor, como tu tens me abençoado, como eu tenho sido alvo da tua misericórdia, Senhor. Mas que essa bênção resulte em bom testemunho, em conquista de almas, no avanço da tua igreja, por misericórdia, em nome de Jesus, usa-me. Então essa é a primeira petição. Ele diz: Senhor, para que se conheça na terra o teu caminho, é Cristo, e em todas as nações a tua salvação. A salvação é Jesus. Lembra que o anjo disse que o nome dele será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. É Jesus que precisa ser conhecido, anunciado e proclamado. Mas a outra petição está no verso 3 e no verso 4. Ele diz: louvem-te os povos, ó Deus.
louvem-te os povos todos. E no verso 5, louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Ele diz: Senhor, abençoa a minha vida, para que através da minha vida outros venham conhecer a Ti. Senhor, abençoa a minha vida. Na verdade, a petição ela não é individual. Vou fazer uma correção aqui. A petição ela é coletiva, porque ele diz: abençoe-nos. Não é uma benção, não é uma oração pedida de maneira egoísta. É uma oração que pede a bênção para toda a igreja. Abençoa, Senhor, tua igreja, cada membro, cada família, para que o teu nome seja conhecido. Jesus Cristo seja conhecido entre as nações. Abençoa-nos, Senhor, para que o teu nome seja adorado. Mas o nome do Senhor será adorado somente na vida dos que o conhecem. O comentarista diz o seguinte: não podemos ver o semblante de Deus a menos que Ele seja misericordioso conosco. E não podemos louvá-lo a menos que o seu caminho seja conhecido na terra. A sua misericórdia cria conhecimento, e o seu conhecimento, louvor. Por isso que primeiro é necessário que se conheça o caminho, que se conheça a salvação. E conhecendo este caminho, não apenas de maneira intelectual, mas de maneira pessoal, transformadora, ele também se transformará num adorador. Por isso que a missão precisa acontecer, porque o Pai precisa ser adorado. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a exaltação. Que adoradores se levantem no poder do Evangelho, adorar o único Deus verdadeiro e a seu Filho Jesus Cristo, o Salvador de todo aquele que crê. Que o teu nome seja adorado, pois tu és digno. Que o teu nome seja adorado, porque tu e somente tu providenciaste um caminho de salvação. Mas em terceiro e último lugar, o salmista pede que as nações se alegrem no reino do Messias. Versículo 4. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e governas na terra as nações. Abençoe-nos, ó Deus, por tua misericórdia, para que pessoas te conheçam como Salvador, para que novos adoradores surjam e a tua igreja cresça. Abençoe-nos, Deus, no espírito, na alma e no corpo, para que vidas se alegrem em ti e no teu reino soberano. Portanto, no meio do salmo, ele apresenta-nos a natureza do reino de Deus. Ele diz: alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com equidade. O reino do Senhor é um reino de equidade, de justiça, de pureza. O reino do Senhor é um reino soberano. A nossa alegria está no Rei dos Reis e no Senhor dos Senhores, porque só no seu reino há alegria profunda, justiça real e paz verdadeira. E só Ele, o verdadeiro Emanuel, é capaz de estabelecer este reino. E o reino já foi inaugurado. E o reino já está acontecendo na vida de todo aquele que teve um encontro com o Rei. Quem teve um encontro com o Rei se torna cidadão deste reino. Ele tem dupla cidadania. Ele é um cidadão brasileiro, mas acima de tudo, ele é um cidadão do reino celestial, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Um dia a cidadania terrena acaba, mas a cidadania celeste continua operando, porque nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o porvir, nem qualquer outra criatura nos retirará do reino do amor do Pai em Cristo Jesus. Que eles se alegrem no teu reino. Esse reino foi inaugurado quando Jesus morreu naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia.
esse reino está presente de maneira espiritual na vida da igreja. Quem governa a igreja é o Rei dos Reis, é Jesus Cristo. E sabe como Ele governa a minha vida e a tua vida? Por intermédio da palavra. O cetro de autoridade do Rei Jesus é a palavra. Pela palavra Ele nos governa, nos dirige, nos orienta, nos capacita, nos aviva, nos renova. Ele é um Rei vivo, que continua vivo e ativo no poder do seu Espírito por intermédio da sua palavra. Nós somos um povo alegre, porque o Rei jamais nos abandona. Ele continua conosco, nos sustentando. Por isso que o salmista diz: Senhor, por tua misericórdia, abençoa-nos, para que outros venham se alegrar contigo e com teu reino soberano, justo e eterno. Mas nós sabemos, irmãos, que esse reino está sendo vivido numa dimensão espiritual, eclesiástica. Mas um dia, este reino terá uma concretização global, universal. Um dia, a trombeta vai tocar e o Rei Jesus voltará. E haverá um novo céu e uma nova terra. E vai ser retirado dessa terra toda maldade, corrupção, toda sujeira. Ele ressuscitará os que estiverem mortos, e os que estiverem vivos serão glorificados. Todas as marcas da queda e do pecado serão retiradas de nós. E eternamente viveremos com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para sempre. Alegre-se com o Rei e com o reino deste Rei maravilhoso, que já foi inaugurado na nossa vida e um dia será consumado com a sua volta gloriosa. Abençoados para... Eita, tá fraco, turma. Abençoados para... É o tema da turma. Vamos repetir? Abençoados para abençoar. Creia na bênção, peça a bênção. Creia que o nosso Deus age no espírito e no corpo. Ele traz bênçãos espirituais e materiais. Creia na bênção, peça a bênção, desfrute da bênção. Mas que esta bênção que vocês têm recebido resulte em missão, em evangelização. Diga: Senhor, usa aquilo que eu aprendi para influenciar outro, para ser luz nesse mundo, para ser sal nessa terra. Que eu seja abençoado, mas que eu não faça como muitos que estão buscando bênção só para ostentar, egoisticamente usar. Não, Senhor, liberta-me dessa filosofia. Faz de mim um intercessor fiel, um evangelista verdadeiro, porque a tua graça me alcançou. O teu rosto resplandeceu sobre a minha vida, me libertou das trevas. Eu tenho luz, eu sou luz, eu tenho o caminho, eu tenho a salvação por misericórdia e graça. O Senhor me abençoou. Reconheça a bênção, mas continue pedindo bênção, porque este Deus tem uma fonte inesgotável de bênção sobre nós, para dar àqueles que creem. E que Deus nos abençoe.